Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre como foi o nosso draft lá em São Paulo, nosso live draft do Scott Fishbowl, e também falar do meu time, né? Qual foi a estratégia que eu busquei usar, quais foram os jogadores que eu escolhi, por que eu escolhi os jogadores. Até pra vocês, já aí, quem não tá participando nessa temporada, já ir se alimentando, já ir pensando, o ano que vem eu tenho que jogar esse campeonato, deve ser muito bacana. E realmente é. E ao que tudo, né, leva a crer, teremos mais uma edição aí do Live Draft, que foi assim, olha... Cara, sensacional, sensacional. A gente fez no último sábado, dia 6/7, deu pra conhecer... Muita gente que eu conhecia aí há 7, 8 anos somente de forma virtual, trocava muita ideia, fazia muita resenha, WhatsApp, liga, enfim. Cara, muito, muito bacana, né? Encontrei dois parceiraços aí, o Samir Scarpellini e o Zé, lá de Brasília, que também fez um bate-volta no sábado lá pra estar presente. Então, cara, foi assim, foi muito bacana, foi muito legal. A gente conhecia aí vários caras aí da indústria, vamos dizer assim, o grande André Amaral, o Mafra e todo o seu mafrismo, né, cara, muito, muito bacana. Inclusive, deixar um recado aqui, não sei se o Mafra vai escutar isso, mas pro ano que vem eu quero fazer uma petição pra filha dele fazer as chamadas, tá? Porque foi bem melhor do que ele, né, foi bem melhor e eu acho que quem tá lá também apoia. Enfim, estivemos lá, foi um ambiente muito familiar, tinha gente que levou família, esposa, criança, então foi muito bacana. Tivemos, né, 2 drafts ocorrendo, foram 24 pessoas, um draft onde eu estava, que era o Acerola, com 12 pessoas, e o outro draft que era o Laranjinha, né, que foi a outra divisão. E as duas a gente fez o seguinte, uma fez 5 rounds, depois a outra fez 5 rounds, depois... Fizemos mais 5 rounds e outros 5 rounds, totalizando 10 rounds, que é o máximo permitido pelo Scott Fishbowl em live drafts. Por tempo a gente conseguiria de repente ter matado tudo, mas essa é a regra, a gente seguiu a regra. Então foi muito bacana, foi bem... o ambiente foi muito legal, escolheram um lugar excelente lá, que foi o Quintal do Espeto. Deu pra gente aproveitar bem o momento ali da resenha, um pouco mais calmo na hora do draft, né, que todo mundo tava concentrado pra ver como é que a galera tava performando, tanto de um lado como do outro. Mas também a comida muito boa, espetinhos e fora a cerveja aí, que teve gente que tava fazendo quase competição pra ver quem é que tinha tomado mais, né? Mas uma coisa que eu tenho a dizer, a minha conta não chegou nem perto de umas contas de uns caras aí que, olha, vou te contar, a galera é forte, né? E também mandar um abraço pro Arthur, o Arthur Toledo, pro Zinho. E depois eu e o Arthur acabamos indo pro Morumbis assistir o jogo de São Paulo também. Então foi bem bacana, foi bem divertido. E, cara, se puder no futuro estar de novo participando, com certeza estarei, né? Mas eu precisava participar desse primeiro, é histórico, foi histórico. E daqui pra frente só tende a crescer. Mas vamos falar um pouquinho do draft, né? Já que desse toda essa... né? E desculpa se eu... Tem outros tantos caras aqui que se eu falar o nome de cada um, que a gente trocou ideia, que foi... Cara, foi uma tarde muito prazerosa pro Fantasy Football, pra quem gosta de NFL. Muita troca de experiências, muita... Cara, foi muito legal mesmo, a turma é muito bacana. A turma não é aquela turma que na internet é uma coisa, no dia a dia ali, na cara a cara é a mesma coisa. Então é resenha total. Foi muito legal, muito bacana. Quem puder participar no futuro, que com certeza deve haver mais edições no futuro, participe. É muito legal, é muito bacana mesmo. Mas depois de falar umas 10 vezes é muito legal, muito bacana, foi muito legal, foi muito bacana, agora são 12. Vou falar do meu time, qual era a estratégia que eu tinha, né? No episódio passado a gente falou sobre... Eu conversei com você sobre essas... quais eram essas pontuações, né? Eu falei um pouco da liga, né? Coloquei até uma perguntinha no episódio, pedindo se vocês conheciam. E 3 pessoas responderam, eu tinha colocado, acho que só de um dia pro outro eu coloquei, então nem todo mundo olha aquilo ali, nem todo mundo vê de um dia pro outro o podcast. Ouve, né? Porque vê... Até dá pra ver, né? O pessoal lá do Camisa 12 NFL faz o podcast também, ele fica em vídeo ali no Spotify. Mas enfim, me perdi. Eu tava falando fui lá pro podcast e me perdi aqui, né? Questão dos... Bom, voltando pra cá. Eu vou lembrar onde é que eu parei, tá? Um pouquinho antes eu vou lembrar, não vou parar pra voltar. Que podcast, como eu falei, eu voltei a fazer podcast de forma esporádica, conforme a demanda, conforme a vontade também,
que foi a que surgiu agora nessa manhã de sábado, né? Falar um pouquinho de como foi, um pouco do meu time. Sim, cara, a galera não conhece Scott Fishbowl. Então, mas eu não sei pra onde que eu ia, né? 100% das pessoas falaram que não conheciam o Scott Fishbowl. Então, consegui plantar a sementinha. Dá uma pesquisada um pouco maior aí como é que funciona, que vai realmente se apaixonar. E qual que era a minha estratégia? Eu tava na posição 10, tá? Na minha posição, com certeza os primeiros quarterbacks poderiam já não estar disponíveis, né? Porque como é uma liga super flex, tem a questão dos tight ends premium também, que é uma coisa ali que o André fez o André simplesmente pegou 3 tight ends em sequência, da segunda até a quarta rodada, e eu dizer assim, de uma forma legal, quebrou o draft nesse sentido, porque bagunçou todas as picks de tight ends que, pelo menos que eu tenha visto em relação aos mock drafts. Isso acabou dando uma mexida de tal forma, né? Porque, cara, por mais que pegue até 2 tight ends em sequência, é uma coisa. Agora, como ele pegou 3, teve muito tight end que foi tirado antes do tempo, inclusive, aqui na liga, né? Eu queria pegar um tight end ali na 6 por ali, e foi onde eu comecei a me quebrar. Eu tinha um alvo na cabeça que era o David Njoku, que o Pudim pegou, e, cara, acabou que eu acabei travando um pouquinho naquela... Foi a minha pior fase do draft pra mim, foi ali naquelas das 5 a 10, que eu fiz cagada no início. Desculpa pelo perdão da palavra aqui. Fiz bobagem no início, e aí depois eu tentei corrigir um pouquinho, mas eu acabei não gostando da primeira. A primeira parte eu gostei. Então, estando na 10, qual que era a minha estratégia desde que eu vi pontuações, desde que eu estudei, né? Não fui muito a fundo, confesso que eu não parei, me debrucei muito em cima. Eu até levei lá meu iPad com umas tabelinhas ali. Teve gente, o João Maurício levou um livro, cara. O Arthur levou outro livro lá, os caras estavam lá mexendo. Cara, foi muito divertido, foi muito legal, sério. É só lembrar esses pequenos momentos aí, o quanto a gente deu risada. É muito engraçado. E eu tinha mais ou menos... Na verdade, eu tentei identificar quais eram as melhores posições para pegar de acordo com o momento do draft, né? E de acordo com, olhando para o passado, quanto que uma posição era mais importante que a outra, né? E na primeira escolha eu acabei indo de CJ Stroud, que para mim, se tivesse disponível um QB ali, eu ia atacar um quarterback, e eu estaria entre ele, Anthony Richardson, talvez Dak Prescott, né? Eram esses os caras, já que já tinha saído Josh Allen, Jalen Hurts, Patrick Mahomes e Lamar Jackson, né? Eu não tinha uma outra... Pra mim, eu não consigo enxergar um outro jogador naquele momento que poderia me ser mais importante. Que minha ideia era sair com 2 bons quarterbacks, né? Não depender, porque no passado eu já sofri no Scott Fishbowl com fazer meu QB tardio, né? No caso. Ainda mais que é super flex. E como o quarterback aqui tem uma pontuação boa, são 6 pontos por touchdown, faz a diferença, né? Tem mais aquela pontuação por first down. Então, ter quarterbacks bons no seu elenco faz total diferença. E uma outra coisa que eu pensei em fazer era um running back heavy. Ou seja, escolher muitos running backs. Como a liga ela obriga você a ter um quarterback, pelo menos, um running back, um wide receiver e um tight end no time, e um kicker, claro. O resto é tudo flex, e tem um super flex. Eu pensei, eu vou encher esse meu time de running back. E dane-se, cara, eu vou encher esse time de running back. Eu até, dependendo do nome que estivesse disponível ali na terceira rodada, né, eu até pegaria. Mas como os meus nomes principais, como teve como que ia estar disponível na terceira, tu viajou, como é que ia ter um cara bom? Como tem o third round reversal, às vezes tu consegue ali, né, daqui a pouco sai um quarterback mais cedo, faz aquela corrida de quarterbacks e acaba sobrando um wide receiver bom. Eu teria ido de quarterback, running back e wide receiver, mas não, né? Então, primeira escolha foi o CJ Stroud. Na segunda, na 2.3, eu fui de Jahmyr Gibbs, né, running back do Detroit Lions. E na terceira, eu fiquei muito, muito em dúvida, né? Alguns mocks eu peguei Kyren Williams, né? Inclusive nos mocks eu tinha uma das minhas estratégias, era, eu não vou fazer igual eu fiz nos mocks. Eu olhei pro meu time nas 10 rodadas e eu disse, cara, eu peguei a grande maioria desses caras, eu peguei em algum momento nos mocks. Então assim, é complicado, na hora lá né, tu não tem muito tempo pra pensar, tu vê às vezes a galera que faz também as bobagens ali porque tá querendo resolver rápido, mesmo que tivesse tempo no relógio. Mas todo mundo ansioso para fazer essa escolha, é assim que funciona. E aí na terceira rodada eu fiz uma aposta. É um cara que se ele ficar saudável,
ele me garante, eu acredito que ele me garante aí, de repente, até um top 5 na posição de running back. Mas ele tem que ficar saudável. Que é o Saquon Barkley, do Philadelphia Eagles agora, né? Mas o Eagles tem o Jalen Hurts, que vai correr... Cara, sim, tem. Mas eu acho que essa adição do Saquon Barkley também é em função de fazer o Jalen Hurts correr um pouco menos com a bola, né? Não vai escapar daqueles dos sneaks, né? Isso esquece, ele vai continuar fazendo. Porém, eu acho que o Saquon Barkley tem uma possibilidade grande, até pela questão do dual threat, né? Esse medo das defesas de jogar, de não saber se vai ser uma corrida ou pelo QB ou pelo running back, eu acho que isso pode ajudar ele. A questão é saúde. Ele ficando saudável, eu acho que eu vou ter uma boa possibilidade aqui com ele. Depois, aí, né, acabou o turnaround reversal, chegou pra mim um wide receiver, e eu queria garantir pelo menos um wide receiver que eu pudesse chamar de wide receiver 1. E pra mim ele era um dos últimos disponíveis, né? Eu tinha uma outra opção que seria um Stephon Diggs, mas como eu comentei, inclusive lá a gente conversou bastante sobre isso no podcast que o pessoal do Camisa 12 NFL convidou. Um abraço também além do Arthur, pro Rafa, que não pôde estar lá, e também pro Pedrotti. O Stephon Diggs, eu não sei, cara, quem que é o número 1. Eu podia ter pego também o Nico Collins, mas, cara, quem que é o número 1 ali, entendeu? Então eu fui com o Mike Evans, do Tampa Bay Buccaneers, que pra mim é um cara que, por mais que todo ano que ele entra, ele tá com aquele pé atrás, né? E, porque isso, porque aquilo, porque ele depende do touchdown, mas ele vai lá e entrega. Então, pra mim, eu quis garantir esse cara. Na quinta rodada, que foi a última rodada dessa primeira virada lá do Live Draft, eu fui de outro quarterback, que foi... Eu tava segurando a questão do segundo quarterback até onde eu achasse que, bom, daqui pra frente eu tenho que pegar o meu segundo quarterback, que eu acho que pode ser eficiente, porque depois eu vou ter só quarterbacks que eu vou ter que ficar trocando rodada sim, rodada não, enfim, conforme vai, né? Então eu fui de Trevor Lawrence do Jacksonville Jaguars, que pra mim é um cara que tem potencial, né? Eu poderia ter ido de Caleb Williams, ele até foi uma das minhas escolhas em alguns mocks, né? Mas como, né, nesse momento ali eu sou mais conservador, eu fui de Trevor Lawrence. Depois na volta a gente teve uma pausa. Teve, na verdade, o draft do Laranjinha. Teve uma pausa. E aí, eu acho que foi do Laranjinha primeiro. Não, acho que sim, isso aí. Foi do Laranjinha e depois voltou pra nós. Ou não. Agora não vou lembrar também. Não muda nada aqui o fator, né? A inversão dos fatores não muda o resultado. Na volta, né, eu tinha a 10ª escolha. E aqui eu acho que eu fiz... Nessas duas, na 6 e na 7, eu acho que eu fiz a minha bobagem. Com a minha intenção de continuar com um running back forte, eu tinha opções aqui que já são de segunda linha, mas é um cara que eu acho que pode render, né? Que é o DeAndre Swift, que é um cara que eu tenho essa visão de que o ataque do Chicago Bears vai ser um ataque, na minha opinião, muito interessante nessa temporada, né? Bastante com a adição do Caleb Williams. O time reforçou wide receivers, running back, tem um corpo interessante, tem um cara que eu gosto na posição de tight end, que é o Cole Kmet, pra fantasy, tá? Eu gosto dele mais pra fantasy do que pra NFL. E aí eu fui do DeAndre Swift. Na volta, na virada, eu disse, cara, eu vou pegar... Tá começando a gerar uma escassez aqui de wide receivers. Até porque na volta ali, entre 4 escolhas que eu tinha até voltar pra mim, 3 foram wide receivers. E aí eu... Nesse momento onde eu disse, cara, eu tenho que pegar um wide receiver e eu quero continuar pegando um dos caras que pra mim é muito bom. E eu fui de Keenan Allen. E depois que eu fui de Keenan Allen que eu me toquei. Caramba, eu peguei na sequência o DeAndre Swift do Chicago Bears e o Keenan Allen do Chicago Bears, né? Pensando naquela minha situação de que eu não... né, eu pretendo colocar muito running back de flex e tenho só um wide receiver. Ok, né? Até porque o Keenan Allen tem aquela questão do DJ Moore, né? O DJ Moore é um cara mais... que eu, se tivesse aqui a possibilidade, teria ido de DJ Moore, né? Um cara que ninguém fala nada, mas ele é um cara que produz muito. E o Keenan Allen é um espetáculo. Só que a gente tem que ver essa questão de como vai funcionar esse ataque. E aí eu peguei 2 caras que podem ali acabar tendo... São posições diferentes, né? Não tem muito a ver, entre aspas, mas acaba que daqui a pouco se... Um pode ser beneficiado, o outro não, e aí eu gerar essa questão no fantasy. Mas só, vamos dizer, esse pra mim foi meu pilar, assim, onde eu digo, cara, ali eu fiz uma burrada, né? Ali eu quebrei um pouco meu draft. Aí na volta, eu
saiu mais 2 quarterbacks, eu digo, cara, eu vou pegar meu terceiro quarterback e eu vou ficar tranquilo de quarterback. Eu não vou mais precisar me incomodar com quarterback, tentar pegar um quarterback mais pra frente. Eu tava de olho, sabe em quem? No Russell Wilson mais pra frente, né? Que o André pegou lá na 11ª rodada. Era um cara que me chamava atenção pra de repente dar aquela tentada. Vai que ele vai bem, cara, né? Vai que ele vai bem, tu consegue um cara lá atrás que pode render alguma coisa. Nos últimos anos isso não se provou, mas, time novo, vida nova, quem sabe, ele coloque retorne o seu bom futebol. Eu peguei o Baker Mayfield, então, na 8, né, fazendo esse stack com o Mike Evans, e o Baker, pra mim, é um cara que eu posso, de vez em quando, dependendo do jogo, colocar ele em campo no lugar do Trevor Lawrence, principalmente. É um cara que me dá essa possibilidade, né, de fazer esse meio de campo. Não como se eu tivesse pegado 2 caras aqui, por exemplo, Baker Mayfield e Russell Wilson. Aí eu ia ficar variando semana sim, semana também, né? Agora, tendo um cara como Trevor Lawrence, pra mim é o ficha 2 do time, mas eu tenho um ficha 3 que pode ser importante dependendo do matchup. Na sequência, as últimas 2 escolhas foram 2 running backs, seguindo essa minha ideia de running back heavy, que, ao meu ver, running back é uma posição que vai se dar muito bem com essa pontuação do Scott Fishbowl. Depois eu vou descobrir se isso vai dar frutos lá na frente ou não. Que foram o running back Zach Moss, do Cincinnati Bengals, que ele veio pro lugar do Joe Mixon, e pra mim é um cara que pode produzir, se não como o Joe Mixon, mas um pouco abaixo, mas próximo disso. Então ele vai ser um running back 1, né, antes de estar entre os 12 melhores, na minha opinião. Ele tem essa possibilidade de todas as rodadas. E na 10... eu tinha opções ali de com alguns jogadores e tal, que é uma nuvem, e eu fui com um cara que tem suas dúvidas, mas que ele já mostrou na liga no passado que tem a possibilidade de ir bem, que é o Tony Pollard. Ele foi pro Tennessee Titans, né, tem lá o Tyjae Spears, ele chega, né, para ser ali de repente um running back 2, talvez, mas eu acho que ele tem uma potencial chance de dar um passo à frente, né? De estar à frente do Tyjae Spears, né? Até os reports são bem interessantes a respeito do Tony Pollard lá. Ele já tá com 27 anos, não é mais um garoto, mas ele fez boas temporadas lá em Dallas, apesar da galera não, né, ter tanta confiança nele. Nos últimos 2 anos ele passou das 1.000 jardas, então tô tentando buscar esse cara no Pollard, mas eu já entro numa situação onde todo o meu elenco daqui pra frente vai ser elenco de apoio, ou seja, vai ter rodadas que eu posso escalar ele, vai ter rodadas que não, né? Aí depois disso, a gente teve o draft de forma offline, que começou ainda no domingo, eu acho, à noite, da tarde. Eu acho que tinha ficado aberto e a galera foi fazendo pique, que era pra começar só na segunda. Mas que bom que o Scott Fish, ele não entende, eu acho, português, ele, mesmo se ele ouvir o podcast, que ele não vai ouvir, né, mas ele não vai saber que começou domingo, a não ser que ele entre lá no... Brincadeira, não vai acontecer nada disso. Ó, Mafra, tua cabeça pode ser que corte aí tua cabeça. Seguindo então, na 11ª até a 22ª, são 11 rodadas, onde são 12 na verdade, contando com a 11ª, se não me falha minha matemática, ou são 11, enfim, né? As últimas escolhas foram offline, ou seja, 8 horas por escolha, galera chamando. A Laranjinha, ela fez um The Flash ali cara, em um dia eu acho que eles terminaram o draft, a gente foi até anteontem. E na 11ª rodada, olhando as opções, eu comecei a tentar buscar jogadores que fossem agregar no meu elenco, que tivessem uma possibilidade de se tornarem em algum momento importantes ou em alguma rodada. E um nome que pra mim é um nome bem que me chama atenção é o Jerry Jeudy no Cleveland Browns, né? É um novo começo para ele, assim como é pro Russell Wilson lá em Pittsburgh. A gente tem o Amari Cooper como grande recebedor da equipe, mas o Jerry Jeudy para mim é um cara que saudável, ele pode agregar a esse meu elenco do Scott Fishbowl. Na sequência, eu voltei a pegar um running back, né? Já chega de running back. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5. Eu peguei meu 6º running back na 12ª rodada, ou seja, metade das rodadas eu peguei running back. E ele foi o Rico Dottle, do Dallas Cowboys. O Ezekiel Elliott saiu logo
um pouco antes, inclusive, dele, e eu acho que o Rico Dowdle vem para ser o número 1. Eu não sei se ele vai ter a oportunidade de ser o workhorse da equipe, mas eu acho que ele olha, pode ser que surpreenda algumas pessoas aí. Na sequência, eu peguei outro wide receiver para começar a encorpar um pouquinho e também pensando num possível stack com o Trevor Lawrence. O corpo de wide receivers dos Jaguars, para mim, não é um corpo que eu possa confiar, que eu vou botar um jogador e eu vou confiar. Né? A gente tem ali o exemplo do Christian Kirk, que saiu na 7ª rodada, que eu não pegaria ele, eu tive essa possibilidade, mas eu não pegaria o Christian Kirk tão alto. A adição do Gabriel Davis pode roubar, principalmente touchdowns, né, para a equipe dos Jaguars. E eu resolvi pegar ele aqui, apesar de toda aquela névoa, né, que paira sobre a cabeça dele. Era para ele ter sido um grande jogador lá do Josh Allen, não foi, né, deixou a desejar, mas quem sabe aqui, né, um pouquinho mais de calor na vida dele, né, já que Buffalo é frio pra caramba, quem sabe ele consiga desempenhar aí bem e me ajudar alguma semana ou outra. Não sei se vocês notaram, mas tá faltando uma posição, na verdade 2 aqui, e eu enderecei ela na 14ª rodada, quando começou a me faltar opções, né, eu acabei pegando esse cara. Eu deixei passar porque eu vi outros jogadores. Eu queria muito ter pego o Cole Kmet na 10, né? Depois de não ter pego o David Njoku na 6, né? Porque ele foi pego um pouquinho antes da minha escolha. E tinha também o George Kittle nesse momento ali, que se ele tivesse disponível poderia puxar o gatilho, mas quem pegou ele foi o João Maurício. Eu tinha o Jake Ferguson no momento, mas eu apostei ele no ano passado, que não tava afim de pegar ele esse ano. Não sei porquê. Acho que não rendeu tudo aquilo que eu imaginava. E aí na 14ª rodada eu fui com o tight end Mike Gesicki, né, adição aí do Cincinnati Bengals para a temporada. É um cara que é um bom recebedor, que foi chamado de novo Gronkowski na chegada dele na liga, mas que ele nunca conseguiu colocar isso em números, né, no Fantasy, né? Qual que é a melhor temporada dele? Deixa eu pegar aqui. A melhor temporada dele foi uma 7ª em 2020, o 7º tight end da temporada, mas os números também não foram lá espetaculares. Em 2021 foi o 9º, né? Mas mesmo assim é um cara que, né, o novo Gronkowski, mas é o novo Gronkowski que não faz touchdown, né? Ele tem pouquíssimos touchdowns na carreira. A melhor temporada foi em 2020 com 6, então deve bastante. Chega num elenco que tem bastante wide receiver, né? Que tem mas principalmente que tem um quarterback que gosta de passar a bola, um sistema que passa bastante a bola. E quem sabe aqui ganhar aqueles pontinhos extras por first down, talvez me ajude um pouquinho com a pontuação. Na sequência, voltei a pegar um running back, né? Que pra mim é o running back número 1 de Denver, né? Apesar de Denver, né, talvez tenha que passar mais a bola, né? Não do que correr, porque o time deve ter mais um ano aí complicado. Mas eu fui com o Jaleel McLaughlin, né, na 15ª. Eu acho que ele vai ser o número 1. Eu acho que ele vai passar do nosso glorioso, cadê aqui? Eu tinha visto ele antes, do Javonte Williams. Eu acho que essa é a temporada do McLaughlin. Então, quem sabe, mais uma adição aí para ter profundidade no elenco. Até porque a gente tá na 15ª rodada já aqui, né? Na sequência eu fui com o primeiro kicker, né? Já tinham saído alguns kickers, o primeiro saiu na 14ª rodada, eu fui pegar o meu na 16ª. Eu queria... se fosse no My Fantasy League, eu teria pego uns 3 kickers aqui, ou 4, né? Eu ia apostar em kicker, porque eu acho que kicker vai ter uma pontuação bem alta, né? E quem joga na My Fantasy League consegue colocar ele de flex também. Sempre pensando na estratégia, né, pessoal? Eu sempre digo pra vocês, olhem a pontuação da liga e faça o seu draft, ajuste a sua estratégia de acordo com a pontuação da liga, né? E não, eu gosto desse jogador, eu gosto assim, não, ajusta em função da pontuação. Se a pontuação premia um kicker, eu vou pegar um kicker. E nesse caso, eu precisava pegar um kicker, eu queria, né, pegar um kicker que tivesse um elenco que vá fazer muitos touchdowns na temporada, porque ele ganha 3.3 pontos por ponto extra. E aí, pensando nas opções que eu tinha, já tinha saído Justin Tucker, Harrison Butker, Brandon Aubrey, Tyler Bass e Evan McPherson, do Cincinnati Bengals. Me sobrou aqui o Jake Elliott, do Philadelphia Eagles, que acredito eu que o Philadelphia Eagles tenha um ano com um número interessante de touchdowns. E isso vai fazer com que o Jake Elliott tenha aí uma pontuaçãozinha bacana todas as semanas. É isso que eu espero. Na 17ª eu fiz uma aposta, né, uma aposta profunda aqui, porque começou a faltar jogadores, vamos dizer assim. Eu fui no Quentin Johnston, do Los Angeles Chargers, pelo fato de que ele é um cara diferente dos outros recebedores da equipe.
Ele não foi bem o ano passado, né? Ele teve muitos drops. Mas quem sabe, né, uma off-season, uma cabeça no lugar, um trabalho melhor, ele possa vir a ser, no mínimo, importante pro Justin Herbert, como ele não tem, cara. Quem são os wide receivers do elenco, né, os principais? O Led McConkey, né, que é um calouro. O Joshua Palmer, que já tá aí na terceira, ele já tem 3 anos de liga, então ele vai para 4º ano de liga dele. Nesse 2020... Deixa eu ver uma coisa aqui. Por que tá aparecendo um a menos? Ele entrou em 2020 na liga. Quando entrou em 2021? Acho que o Sleeper tá bugado aqui. Enfim. Que pra mim é um cara até, né, mais ou menos, mas não é um cara que vai me ser o diferencial. O Quentin Johnston vai entrar no seu 2º ano e tem essa possibilidade de ser o diferencial. Ele tem armas para isso. Basta ele não cometer tantos drops, jogar melhor do que ele jogou no passado. Que ele, né, foi uma escolha de primeira rodada aí da equipe dos Chargers, né? Se eu não tô viajando. Tanto que eu tava bem alto nele ano passado. Vamos ver aqui. Draft. Tem aparecendo? Wikipedia. Escolha número 21 do primeiro round de 2023. Então ele tem que jogar melhor. Na sequência, eu fui com outro tight end para fazer essa dobra ali com o Mike Gesicki, como ele não é um cara que eu vou escalar toda semana. E dados os nomes, eu precisava pegar um cara que pode me dar retorno. Eu tava pensando muito no Zach Ertz, gosto muito dele, mas eu pegaria o Zach Ertz mais pro fim, e isso não foi possível. Então, nesse momento, eu resolvi pegar um cara que tem a possibilidade de dar um retorno bacana, que é o Jelani Woods, tight end do Indianapolis Colts. É uma aposta que, na minha opinião, é uma aposta bem válida aqui na 18ª rodada, que ele pode ser o titular, ele pode ser o principal tight end da equipe. Tem outros caras lá como o Molly Cox, né, tem o Kylen Granson, mas tá em aberto. Aquele cara que se destacar vai ser o cara que vai ter mais oportunidades nesse ataque. Na sequência, na 19ª rodada, eu peguei o running back 2 do New York Jets, Braylon Allen, que é um cara que quando eu fiz o podcast com os 48 prospectos, eu nem coloquei ele entre os 48, mas eu acho que ele tem uma possibilidade bem grande aqui. Cara, o Breece Hall é o número 1. Quando que o Braylon Allen vai jogar? Só quando o Breece Hall não estiver em campo. Isso só deve acontecer se ele se machucar, enfim. Principalmente se ele se machucar, se ele tiver alguma suspensão, que é difícil, mas principalmente por isso. Se ele for, né, olhando pela lógica do zero running back, ele é um dos principais nomes nesse sentido, porque ele é um plug and play. Tu tirou o Breece Hall, ele vai entrar, na minha opinião. E pelos reports que eu já vi, ele é um cara que vem treinando bem, mas que tem um cara muito bom à frente dele e que tem a confiança de todo mundo no grupo, então na comissão. Então ele vai ser um cara que, se precisar dele, ele vai estar à disposição. E ele tem boas ferramentas para ser um bom running back, né? Um running back pelo menos decente aí. E é por isso que eu apostei nele aqui. Na sequência, na 20ª, eu fui de Zay Jones, do Arizona Cardinals, que é um outro corpo de wide receivers bem, né, fraco, dá para se dizer assim, tirando o Marvin Harrison, que é um fenômeno. A gente tem ali Michael Wilson, que até foi bem, mas não foi tanto isso. Greg Dort, Zach Pascal, que estava nos Eagles. Não sei se estava nos Eagles ano passado ou estava antes, mas enfim. Chris Moore. Cara, uns nomes assim... Tem uns nomes que eu nunca ouvi falar aqui, inclusive. E o Zay Jones, pra mim, é um cara muito... vamos dizer assim, lá naquele momento em Jacksonville, ele era muito interessante. Ele me ajudou bastante já no Fantasy. E em função disso, em função desse histórico dele, eu acho que ele pode sim ser aí um cara importante para os Cardinals, já que não tem tantas peças, né? Não tem opções. Quem sabe ele se torne um wide receiver 2 e pegar um wide receiver 2 lá na 20ª rodada, tá mais do que bom. Na 21ª, quando eu olhei para esse nome, eu disse, cara, ele tá ainda aqui? Como é que ele ainda tá no board? Porque é outro cara que, na minha opinião, assim como o Braylon Allen, ele me chamou muita atenção quando eu vi ele, eu até me assustei, né? Que, claro, ano passado ele não jogou, né? Ele esteve presente em 17 jogos e teve 50 carregadas só na temporada inteira, e quando teve carregada, ele teve uma média de 2,64 jardas, né? Ele não foi bem, isso é uma certeza. Mas ele é o cara que é o número 2, né? Ele tá competindo, claro, pelo número 2, mas com outros caras que não tem, né, muita lógica, que é o Tank Bigsby, né, o running back 2, entre aspas, do Jacksonville Jaguars, na 21ª rodada. Cara, não pensei duas vezes, né, em pegar esse cara aqui nesse momento.
Então, meu penúltimo jogador foi o Tank Bigsby do Jacksonville Jaguars. E na última rodada, né, o Mystery Irrelevant, que o Mystery Irrelevant em todo o draft foi o nosso brasileiro Cairo Santos, escolhido pelo Samir na última escolha. Mas eu disse, cara, dados os nomes que estão à disposição, eu tenho que fazer um chute aqui, dar um tiro no escuro e ver o que acontece. E entre os nomes que eu vi um cara que me chamou a atenção e que ele já foi o melhor jogador do ano no Fantasy, que é o Michael Thomas, wide receiver, ex-New Orleans Saints. Ele está sem clube, né? Ele foi contatado por alguns times, fala-se que os Bills são o ficha 1 no momento para contratar o Michael Thomas, né? Pittsburgh parece que fez algum contato também, que seria outro. Então, ele pode cair em um elenco que dê a vaga, se não de wide receiver 1, de wide receiver pelo menos 2 para ele na temporada. Voltamos a frisar. Tem uma questão muito forte que é saúde. Ele não consegue se manter saudável há anos, né? Agora, que ele tem talento, isso eu acho que a gente não pode negar, né? Aquele grande ano dele foi 2019, que ele foi o melhor wide receiver da liga, e eu acho que o melhor em pontuação da liga, se eu não estou enganado, se ele não perdeu só pro Christian McCaffrey, vindo de anos muito bons, e desde então ele não conseguiu, né? O melhor ano depois de 2019 dele foi o ano passado, mas ainda assim foi bem em números totais foi baixo, mas se tu olhar jardas por recepção, por exemplo, dele, ele teve uma das melhores da carreira dele, ele teve níveis de jardas por recepção lá dos anos áureos dele, só que não consegue se manter saudável. Mas na última escolha, cara, olhando pros nomes que tinham, cara, me dá um Michael Thomas aqui, vamos ver se ele acaba caindo aí num Bills, num Steelers, ou sei lá, em qual outro elenco, e numa dessas ele pode fazer aí um pouquinho de diferença, né? Se não, eu simplesmente dropo ele na primeira semana para pegar outro jogador, e era isso, né? Basicamente essa foi a minha ideia, pegar muitos running backs, né, e tentar pegar wide receivers que possam ser wide receivers bons, que me deem frutos, já que a minha base do time são running backs, e garantir também a questão dos quarterbacks. Não sei o que tu achou do draft, depois comenta, me manda aí no Twitter, no Instagram, enfim, o que tu achou desse meu draft. Será que eu tenho chance aí de pelo menos pegar uns playoffs? Que eu tô na minha 4ª participação, em 2 anos eu peguei playoffs, e no ano passado não consegui. Foi bem duro ano passado pra mim, assim, vamos dizer. Mas não consegui pegar. E no Scott Fishbowl, nas outras ligas eu até gostei do meu desempenho. Mas vamos ver, pelo menos ainda mais jogando com brasileiro, e só brasileiro que sabe do que tá fazendo. Cara, é só os doentes que foram fazer um live draft, então tu imagina. Não tem bobo ali, não tem nenhum bobo fazendo draft, nem bobo durante a temporada. Então vai ser bem bacana, vai ser bem divertido isso aí. E quem ganha com isso é o Fantasy Football. É toda a comunidade brasileira que só tende a crescer ainda mais depois de ter primeiro esse live draft e daqui a menos de 2 meses o primeiro jogo de NFL no Brasil. Então, que ano, senhoras, que anos pro Fantasy, que ano pra NFL, pra quem gosta da NFL. E o Brasil é o ano, vamos dizer assim, é o país da NFL nesse ano, que é o grande... Isso vai movimentar muito, a gente tá vendo aí transmissões que vai ter, né? Vai ter até na Cazé TV transmissão. Cazé TV que tem crescido muito com essas transmissões, é muito bacana ver isso e tá de graça, disponível para todo mundo. Vai ser importante pro crescimento do esporte no Brasil. Mas esse foi o draft, esse foi um pouquinho de como que aconteceu tudo lá em São Paulo no último sábado. E espero que isso tenha sido só o começo, que possa crescer muito mais. Tá bom? Não sei quando volto, mas volto para falar principalmente de draft. A gente tá chegando aí, agosto normalmente é o mês dos drafts de Fantasy Football, então logo estaremos aí. E um último recadinho, né? Atrasado, mas iniciei já a questão do ajuste de divisões na Super League, tá? Logo mais teremos inscrições e data oficial. As inscrições para a Super League Fantasy Futebolista dessa temporada inicia no dia 2 de agosto, ou seja, dia 2 de agosto, ainda não determinei horário, tá? Mas eu vou avisar quanto antes. Dia 2 de agosto, numa sexta-feira, vai ser iniciado, acredito que vai ser final do dia, tá? Final da tarde, início da noite. Vai ser iniciado as nossas inscrições e é por ordem de chegada. Então, sei lá, se tiver 10 vagas, os 10 primeiros que preencherem vão estar aí entrando na Super League. Então, fique ligado, avisa aquele teu amigo que quer participar. Se tu que quer participar e não participa ainda, fica ligado que no dia 2 de agosto, já bota na agenda, 2 de agosto, iniciam as inscrições da Super League. Fechou?
Era isso por hoje, até o próximo episódio, valeu, abraço.